Irmãos, eu peço para que você abra a sua Bíblia no na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ver 4 versículos, os primeiros 4 versículos. Leiamos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, pedimos que o Senhor nos dê paz, condição para falar, sabedoria, vinda dos altos céus. Em nome do seu Filho amado, nós te pedimos que possamos falar unicamente segundo a sua vontade, e em nome dele que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, todos que nos visitam, nós vemos o apóstolo escrever para uma igreja, uma das primeiras igrejas neotestamentárias, e ele pede para que a relação entre pais e filhos, e na condição de filhos, para que esses filhos fossem obedientes aos seus pais. E ele diz, porque isso é justo, obedientes no Senhor, que venha a ser esta observação do apóstolo Paulo, porque aqui nós vemos que este é o primeiro grande dever que Deus ordenou aos filhos. Obedecer aos pais no Senhor significa que deve obedecer na medida que os princípios de Deus concordem com os ensinamentos que os pais estão aplicando. Porque pai nenhum deve exigir que seus filhos, por exemplo, mintam, por exemplo, que roubem, por exemplo, que xingue, que seja maledicente, que seja preguiçoso, desonesto, ou qualquer coisa errada. Os filhos devem prestar atenção e obedecer com retidão o que os pais mandam e ordenam segundo um dito de amor para o bem dos filhos. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi um exemplo de obediência desde menino. E ele foi submisso aos seus pais, que consequentemente eram submissos a Deus. Isto quer dizer que quando nossos pais são submissos a Deus e nós obedecemos nossos pais, diretamente estamos também sendo obedientes a Deus. Em Lucas 2, 51 e 52, e vemos que Jesus desceu com seus pais, Maria e José, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, isto é, tinha sujeição aos seus pais, e sua mãe guardava essas coisas, todas essas coisas no seu coração, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Existe um ensinamento errado no mundo, que a criança, quando é disciplinada, quando ela é muito corrigida pelos pais, ela fica um pouco assim apática e ela fica com dificuldades de aprendizado. E aqui nós vemos que Jesus era sujeito aos seus pais e ele crescia em sabedoria. Então destrói essa filosofia, essa ideologia do mundo. Nós vemos também, irmãos, uma observação que eu quero fazer para você, que naturalmente todos nós seres humanos, nós nascemos através do que Deus coloca no coração de cada um de nós, uma submissão implícita aos pais, porque isso já está impresso nas nossas mentes desde quando nascemos e todas as gerações. Por exemplo, um exemplo que vem impresso é que todo mamífero, quando nasce, você não precisa ficar ensinando ela a mamar, naturalmente ela mama. Então o que eu estou dizendo para você é que todos os filhos criados no ambiente família, naturalmente ele já é vocacionado para a obediência. Apesar de todo o mal da natureza caída que existe nos homens,
Ainda assim, todos os seres humanos, eles nascem com uma predisposição para obediência, mas durante esse tempo eles vão ter problemas sérios para serem desobedientes. E geralmente, pais violentos, pais desonestos, conseguem fazer que seus filhos sigam a má vocação dos pais também. Isso é um grande problema. É comum quando se fala o nome de uma família, e todos nós aqui temos o nome de uma família, temos várias famílias na igreja. Por exemplo, quando fala o nome de uma família, logo podemos associar com um adjetivo. Tipo, aquela família é gente boa, aquela família é um pessoal crente, honesto, ou aquela família é violenta, é uma família mal falada, para você ver como que as gerações vão constituindo um adjetivo para uma família, né? Então nós temos na Bíblia um triste exemplo de um pai que era servo de Deus, mas não conseguiu passar para os seus filhos os ensinamentos que ele tinha. O nome dele era Eli, ele era um profeta. Era um bom profeta, Eli, mas ele não fazia com que seus filhos fossem obedientes como ele foi ao Senhor, e fazer com que seus filhos fossem bons profetas. Temos uma triste associação do nome de Eli com filhos desobedientes, um pai fracassado no ensino para fazer os filhos obedecerem o caminho que ele conhecia. Porque sem correção, seus filhos foram a causa de muita desgraça, inclusive para os seus pais, inclusive para Eli. E em Provérbios 22:6, havia um ensinamento: ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. E através do ensino da palavra, da oração e do modelo dos pais, é que a criança vai ser incentivada no caminho da verdade. Os pais sempre são um modelo para os filhos. O menino sempre ele olha para o pai e ele quer ser o pai. A menina olha para a mãe e ela quer ser a mãe. Por isso que quando nós falamos no começo que já nascemos com uma predisposição a buscar a igualdade ou a semelhança do pai, é muito interessante nós falarmos sobre esta natureza que Deus já nos deu. Porque nós vemos em 1 Samuel 2:12 o desastre de Eli. E diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Ser chamado de filho de Belial era a mesma coisa de dizer filho do diabo, filhos de Satanás. Ora só, irmãos, um profeta em que os filhos tinham apelido de serem filhos de Satanás, filhos do diabo. Por isso que em 2 Coríntios 6:15, Paulo lembra e diz: e que concórdia entre Cristo e Belial, isto é, esse Deus que não é o Deus verdadeiro, ou que parte há do fiel com o infiel. Então veja que os filhos de Eli eram infiéis. Paulo ensinou o que Elias poderia ter feito, mas não fez. Em 1 Timóteo 3:4, veja, irmãos, que ainda tem seus filhos, diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e modéstia. A sujeição dos filhos e a modéstia dos filhos. Os filhos têm que ser modestos, serenos, calmos, obedientes, né? E filhos devem construir a palavra de Deus nas suas vidas. Os filhos devem aprender a desenvolver através do ensino dos pais a palavra de Deus nas suas vidas. E devem ser ensinados uma obediência imediata a respeito da autoridade, porque ninguém vai ensinar nada se não tiver autoridade. Pode até gritar. Por isso que a Bíblia condena a gritaria. Geralmente quem grita com o filho não tem autoridade. Porque o pai, quanto mais autoridade ele tem, menos ele fala. Às vezes é só o olhar dele, um gesto que seja, já tem uma mensagem que o filho vai e compreende e aplica-se. Veja, irmão, então o filho tem que ser ensinado a aceitar responsabilidades. Nós vivemos num mundo que as crianças e os jovens estão extremamente irresponsáveis, sem responsabilidade nenhuma.
Meninas que não têm responsabilidade junto com a mãe em casa. A mãe às vezes é uma escrava dos filhos, faz, lava roupa, passa, faz comida. O jovem senta na mesa e diz, não gostei dessa comida. Porque ela não sabe o quanto custa fazer. Às vezes o pai trabalha para trazer o salário para alimentar os filhos, e o filho está lá tomando banho no chuveiro, gastando energia, sem ao menos entender o que custa. Essas coisas parecem que não são tão interessantes, mas tem tudo a ver na questão da responsabilidade. Ser co-associados com os pais nas responsabilidades dos deveres da casa. Então isso é autodisciplina. Na ausência dos pais, ele não vai ficar gastando energia à toa. Na ausência da mãe, a menina vai começar a assumir as responsabilidades se a mãe estiver doente. E esse já é uma plataforma, podemos dizer, para que essas meninas e meninos possam já estar imaginando, ainda que não pense, no seu futuro lar para poder ser administrado. Por isso que nós já até falamos com os irmãos, tal pai e mãe, tal filhos e filhas, tal lar, tal mundo. Nós não podemos perder essa ligação, porque senão nós caímos no problema de Eli. Embora a desobediência aos pais é uma reação do mal para desorganizar a natureza da criação de Deus, o ensino constante, a correção no momento certo, são constantes que os mantêm e redirecionam no caminho certo, anulando e tirando o mal gradativamente. Para consumar a vontade de Deus nos filhos obedientes, a palavra de Deus confirma e trata como atitude importante para a preservação da família no temor a Deus. Para colocar numa boa ordem, uma família sempre deve ter hierarquia. Numa casa onde cada um faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, não tem hierarquia, vai ter problemas. A casa tem que ter hierarquia, tem que ter um pai e uma mãe que seja obedecido, deve ter horário para fazer as coisas. É certo que alguns problemas de horário de serviço tem, mas uma casa não pode cada um comer a hora que bem entende, dormir a hora que bem entende, isso é falta de organização. E criados assim, vão ter problemas na igreja, vão ter problemas de relacionar na sociedade, entre os homens, e também servir ao Senhor. Porque nenhuma instituição prospera se não houver subordinação. A família e a igreja são as principais para nós cristãos que servimos ao Senhor. Na igreja do Senhor também existe a necessidade de subordinação aos pastores, aos líderes, aos idosos, para podermos ter em boa ordem submissos ao Senhor. Quando tratamos do bem-estar das crianças, elas dependem desde o nascimento desta instrução de maior importância para poder aprender a obedecer à lei de Deus. Logo de novinho já tem que aprender a lei de Deus, pelos gestos dos pais e das mães, obedecendo, respeitando os velhos, os idosos e as autoridades. A palavra nos ensina até a obedecer às autoridades. Obedecer aos ensinos sagrados será consequência dos filhos que foram criados nesses terrenos férteis. Membros de igreja, filhos de membros de igreja, não deve dar problema de jeito nenhum aí fora. Nem na escola, ser perturbador na escola, nem ser problemático no serviço, nem ser problemático em nenhum lugar que for. Ele tem que ser o exemplo como alguém que aprendeu a obedecer no nome do Senhor. Amém, irmãos? Porque naturalmente todos os pais querem o bem-estar dos filhos. Então nós precisamos ser orientados de como fazê-los o bem-estar deles. E devemos colocar a criança sob autoridade, como dotar a criança de uma só vez com toda a sabedoria e experiência do próprio pai, quando está com o pai. Isto é, os filhos devem ser extensão dos pais. O que acontece? Quando os filhos são criados no amor, na proteção, na disciplina, nós vamos ouvir, é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Essas afeições
E esses perfumes são transferidos ao longo da vida. Por isso que eu digo aqui na igreja, a menina tem que ter o cheiro da mãe dela. Ela não pode ter cheiro de estranhos, cheiro de coleguinhas, cheiro de cuidadora. Ela tem que ter o cheiro da mãe, tem que ter a presença da mãe. Assim também o menino. Porque isso vai criando afeições que serão transferidas ao longo da vida. E a identificação entre o pai e a mãe. Nesse sentido, a cumplicidade entre pais e filhos, filhas e mães, é como se fossem um só. Isto é, podemos dizer, a família. A família é isso. É um só. E com vários membros. É como a igreja, por isso que Cristo comparou a família com a igreja, porque a igreja é um corpo só. Porque todos pensam e creem da mesma forma e têm o mesmo espírito. A família no Senhor, todos devem ter o mesmo olhar para as coisas lá de fora. Deve ter poucas discussões mínimas ou ausentes de desavenças, os chamados quebra-pau, discussões, quebradeira, gritaria. Na família do Senhor, no Espírito do Senhor, é como a igreja do Senhor, tudo em paz. Todos concordantes, respeitando o patriarca, a matriarca da família e amando. Amém, irmãos? De forma que as cartas que nós lemos aqui, principalmente aos Efésios, e poderíamos ler também de Colossenses e outras, elas abordam os bastidores de um lar objetivamente cristão, passando-nos com riqueza de informação qual é a aplicação mais aceitável para manter a presença de Deus numa família, para ser uma grande influência na igreja do Senhor. A partir da família, das famílias, nós ganhamos o corpo espiritual que é a igreja do Senhor. Então, quem são responsáveis por essa missão? Os pais. Se não houver a presença dos pais, a igreja vai ser problemática. E podemos dizer que famílias fortes, igrejas prósperas. Famílias desestruturadas, igrejas fracassadas e problemáticas. Famílias fortes, a sociedade em si também fica sadia. Famílias desestruturadas, o mundo cada vez mais perdido. E com tristeza é o que anda acontecendo. Ausência de família. Como a igreja local, nesta cidade, e todas as nossas igrejas co-irmãs, a responsabilidade de cuidar de cada um que vem participar dos cultos, desde as criancinhas até os idosos. Podemos dar graças a Deus por ter a responsabilidade de cuidar dessas gerações que Deus nos manda. Hoje nós recebemos a Maitê e despedimos essa semana da irmã Maria que Deus levou. Mas todos que vêm, todos são cuidados do mesmo amor. Esta é a igreja verdadeira do Senhor. Porque os pais são responsáveis na família, enquanto os anciãos, pastores e as idosos da igreja são responsáveis na igreja. Nós não vamos ler, mas a irmã Ana vai projetar aqui para nós, 1 Pedro 5:5. Veja que os jovens, quando são humildes, eles são sujeitos ao que os anciãos falam para eles. Veja só. E também eu já peço para ela projetar em Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4, que as meninas, as mulheres novas, devem ser ensinadas pelas mulheres mais velhas, ou as idosas. Então essas orientações, elas existem, é só cumpri-las, amém? É só cuidar delas com exercício. Então pedimos que o Senhor nos capacite e que toda a igreja deve ser comprometida com estes acolhimentos e ensinamentos, porque a palavra de Deus nos dá o caminho, com riqueza de detalhes, o que nós devemos fazer. Se você for ler, por exemplo, o livro de Efésios, no capítulo 5, o apóstolo faz uma convocação à pureza. Para a abstinência alcoólica, por exemplo, que ele fala, não dado muito ao vinho, e para uma vida de sujeição e temor a Deus. Em seguida, ele aborda o relacionamento entre marido e esposa,
Ainda no capítulo 5, versículo 22 e 33, do qual nem vamos ler agora, mas fica para você como lição, o apóstolo continua o ensino prático do círculo da união familiar. Ele faz todo o desenho que Deus aprova. Ele manda que o casal se santifica amando-se entre si. Amém? Ausentes de uma vida de desprezo, de ofensa e até de ódio. Por isso que esse ninho é preparado assim para receber um filho para cuidar neste mundo. Porque essas crianças que vêm para nós apenas estamos incumbidos por Deus para criá-los e cuidá-los e para que eles continuem a geração e o nome do Senhor. Porque necessariamente devem ter esses requisitos para poder ter estrutura para criar e educar os filhos que Deus se agrada. Então Paulo compara o casal com Cristo e a igreja, como nós vemos em Efésios capítulo 5, versículo 31. Leiamos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e os dois serão numa só carne. Grande é esse mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Se reverenciar está na situação de respeito. E respeitar o marido estão embutidas tantas coisas que todas as mulheres sabem o que devem fazer. E também cada homem deve saber o que significa amar a sua esposa. Por isso que cada família cristã verdadeira no Senhor deve ter bem definido para quem os filhos estão sendo oferecidos. Se apenas para uma posse e orgulho no mundo, dizer, olha meu filho, como ele é bonito, que maravilha, como ele é estudado, como ele tem sucesso, você está apresentando para si mesmo. Você tem que cuidar do nome do seu filho por causa da sua reputação. Isso é um problema. Nós temos que cuidar do nosso filho por causa do nome de Deus que nos criou. Se é para jogar no mundo, como alguns fazem, e tem aumentado muito o número de pessoas que jogam filhos no mundo, coloca no colo do Estado, coloca no colo das creches, e vai cuidar da sua vida, como se diz, vão se divertir, ganhar dinheiro, e esquece que o principal está sendo abandonado. Ou, na melhor das três situações, que esses filhos sejam para seguir o caminho do Senhor. Amém? E você deve decidir o que você vai preparar para essas crianças. Se você cria os filhos para você, então podemos dizer, ele vai ter a sua afeição. Se você cria o filho para o mundo, ele vai ter a cara do mundo. Agora, se você cria os filhos no Senhor, eles terão a cara do Senhor. Até pode ser que eles ainda não estão arrependidos frequentando uma igreja, mas uma coisa eles não podem deixar de ter, a cara de crente. E se não tiver a cara de crente, vai ter a cara de filhos de crente, vão carregar. E nós sabemos que tem alguns aqui que estão no mundo perdidos, mas eles foram criados na igreja. O que será que aconteceu? Então, meus irmãos, quando a família é organizada, estruturada na presença dos pais, sobre a retaguarda dos avós e dos tios, e com amizade sincera entre os primos e irmãos da igreja, independente da idade, certamente não terão dificuldade de aceitar a educação e correção para a edificação de uma pessoa nobre neste mundo perdido. Você crê? Certamente será um jovem, uma mulher, um homem comunicativo. Certamente será um jovem de fino trato, obediente, educado. Certamente se identificará com Cristo e rejeitará a superfluidade do mundo. Você quer um filho assim? Entenda cada dia mais o que a Bíblia está escrevendo para cada um de nós. Esses filhos certamente são admoestados no Senhor a obedecer. Por isso que nós lemos no Senhor. E Paulo indica que esses filhos
obedientes, eles dão ouvido naturalmente para honrar os seus pais e respeitar as autoridades dos mais velhos. Por isso que no versículo 2 nós vemos citação do 5º mandamento. Nós vemos 3 vezes a citação do 5º mandamento. Em Efésios 6:2, que foi o nosso segundo versículo. Êxodo capítulo 20 e versículo 12, quando Moisés colocou os 10 mandamentos para o povo judeu. E depois em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, quando foi reeditado a lei do Senhor. Então, em todos os instantes dos povos, foi lembrado que devemos honrar nossos pais e nossas mães, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele diz, para que vá bem. Observe, versículo 3, onde nós estamos comentando, Efésios 6:3, para que vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Deuteronômio diz, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. As 3 referências todas iguais. Então por que tanta repetição? De tão bom que é. Quem é, irmãos, que não vai querer ter essas promessas para que te vá bem e viva sobre a terra com qualidade de vida? As pessoas estudam tanto, trabalham tanto para ter qualidade de vida, para que se desenvolva. E como nós ouvimos das pessoas dizer, fulano de tal se deu bem na vida. É claro, irmãos, que esse olhar para se dar bem na vida é um belo do emprego, é uma fortuna acumulada, mas será que no mandamento está isso? Não, irmãos, não. Porque esta vontade universal dos homens em se dar bem na vida, quer dizer, ter felicidade neste mundo, olha que quando foi escrito na palavra de Deus, não estava dizendo sobre apenas em estar bem neste mundo, com as felicidades do mundo, como se diz, com muito dinheiro no bolso. Irmãos, com dinheiro no bolso, com bom emprego, as pessoas ainda estão perturbadas. As pessoas ainda estão se divorciando. As pessoas ainda estão sem paz. Com muito dinheiro no bolso e muitas propriedades e até empresas, as pessoas ainda estão violentas. E muitos ricos são ignorantes. Muitos ricos têm famílias desestruturadas. Não tem afeto nenhum entre o homem e a mulher, a esposa e o esposo. E nós vemos um mundo caótico com muito dinheiro. Então não foi isso que nós lemos em Deuteronômio, nem em Êxodo e nem aqui em Efésio. Paulo diz da longevidade com paz no coração, com muita satisfação de viver, muita gratidão, desde criança até o dia da morte. Uma criança que nasce num lar onde tem comida, ela agradece. Onde tem uma roupa, ela agradece. Onde Deus abre as portas, ela agradece. É isso que está escrito na palavra de Deus. As pessoas buscam riqueza antes de buscar o conforto no Senhor. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Por isso que as pessoas andam descontentes. Falta contentamento entre os homens. Porque o contentamento tem sido substituído por ambição, pela cobiça, pelo desejo de ter e de mandar, de prevalecer, de pouco ouvir e muito falar. Tudo que Deus nos dá tem a medida certa para nós, para cada um de nós. Amém? Quando Paulo toca nesse assunto, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6,
Olha que especialidade de Paulo dizer isso para nós. Mas grande ganho a piedade com contentamento. Sabe o que Deus quer de nós? Que a gente esteja contentado com o que Ele nos deu. Você hoje tem que estar contente por tudo que Deus te deu. E Paulo escreve, porque nada trouxemos desse mundo e nada vamos levar. Versículo 7. Isto é, não podemos levar, diz Paulo. Tendo, porém, sustento com que cobrirmos, estamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, submerge os homens à perdição e à ruína. Querer ficar rico é o maior perigo que tem entre os homens, principalmente se for um cristão. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviam da fé, se transpassa a si mesmo com muitas dores. E veja que Paulo está dizendo agora dos cristãos. E ele dizia logo no primeiro século, não queira apenas ficar rico e colocar todo o seu coração no dinheiro. Deixa que essas coisas o Senhor acrescenta, disse Jesus. Amém? Por isso é oportuno quem tem uma certa experiência ensinar seus filhos que a lei do Senhor é diferente da lei do mundo. Por isso que em 1 Timóteo 6 e 8, respondendo novamente, Paulo reafirma, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos e estejamos com isso contentes. Eu faço uma pergunta aqui para todos nós, já que nós estamos no inverno deste lugar nosso, que o inverno ainda é meio quente. Alguém aqui tem falta de cobertura do corpo que anda passando frio? Tem alguém aqui que passa frio? Tem alguém que está nos ouvindo que anda passando frio porque não tem roupa? Eu creio que não. Este é o motivo bíblico para estarmos contentes. Porque tem gente que morre de frio. Tem gente que morre de fome. De forma, meus irmãos, que a palavra nos diz no último versículo, e ele diz que os pais não devem provocar os filhos à ira, antes de terminarmos, mas criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Voltando, perfil dos pais. Os pais devem ser amáveis, cuidadosos e nunca devem pôr coisas absurdas aos seus filhos. Não faça isso. Senão você vai estimulá-lo à rebeldia, à ira. Uma que, na educação e na criação dos nossos filhos, nunca deve ter coisas absurdas, em todos os sentidos. Todas devem ser praticáveis e de forma saudável. Qualquer tarefinha que você vai dar ao seu filho, faça na medida educacional e não de explorar. Está entendendo? A correção nunca é para machucar seu filho, mas apenas para ele sentir a dor do erro. Isso no amor. Desta forma, irmãos, nós vamos contribuir cada dia mais que estas tarefas educativas, disciplinadoras, façam com que elas se encorajem a obedecer e fazer do jeito certo e não ser revoltados e desobedientes. Hora ou outra nós vemos muitos filhos revoltados com os pais. E alguns dizem, mas já passou. Mas guarda aquela mágoa, aquele rancor. Assim, irmãos, nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo, nós devemos evitar com o filho conflitos. Porque quando tem respeito, não tem conflito. Se o filho não concorda, o máximo que ele pode fazer é ficar quieto. Por isso, se entende o respeito, obediência e submissão. E Deus vai estar agindo. Isto é não provocar a ira dos seus filhos. E provocar a ira dos filhos é isso. Ordens exageradas, castigos irracionais, como já falamos, severidades desnecessárias
e muitas vezes de pais enraivecidos, frustrados pelo seu próprio destino, descarregam nos filhos suas raivas, ou até aqueles que têm costume de fazer brincadeiras sem graça com os filhos, colocando os filhos em ciladas e expor ao ridículo, isto anula a autoridade e faz com que o filho perca o crédito da paternidade, da sua própria filiação. Então não é aconselhável disciplinar um filho por questão de honra pessoal, de capricho. Tipo assim, eu mandei, aqui quem manda, você vai ter que fazer e pronto, acabou. Chegou nesse instante, você já está com problemas. Porque a base já está contaminada para chegar a esse ponto. Por mais que os pais estejam certos, verdades faladas com ira e raiva é pior que as não verdades faladas com amor. Porque as verdades faladas com amor enganam. E as mentiras faladas com amor enganam. As verdades faladas com ódio gera rancor. Nenhuma das duas são boas. A melhor é o modelo bíblico. Faça tudo com amor aos seus filhos. Então, pai nenhum deve ter conflito, questões pessoais com os filhos. Mas porque Deus quer que faça a correção. E quem que tem que corrigir são os pais. Contribuindo para o bem-estar da criança e o crescimento dela. Porque toda disciplina deve estar debaixo, primeiro, de oração e muito amor. Chamar a atenção do filho é com amor. É chegar para o filho e dizer, filho, eu quero que você entenda que você errou. E o pai te ama muito, a mamãe te ama muito, filha. Isso não deve fazer. Isso vai te causar um prejuízo, uma reputação que você nunca vai recuperar na vida, filha. E entenda isso. Então tem tempo para tudo, irmãos. Temos oportunidades para tudo. Porque se o castigo for necessário, e falo por mim, castigo em adulto não pega. Se você tem que, como dizia o pastor Esteves, vara se desentorta quando é nova. Depois de velho, ela quebra. Está entendendo? Então, se você tem que fazer uma disciplina, vamos supor, mais característica de uma, por exemplo, no corpo físico, faça com amor enquanto ainda está entendendo. Depois que a criança já tem discernimento das coisas, a comunicação e também a autoridade, principalmente, é o que vai reger o relacionamento da família. Está entendendo? Então, Colossenses 3:21 diz, vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Se seu filho está desanimado, pode ser que você tenha grande influência no desânimo dele. Porque filhos desanimados têm muito a ver com o berço. Não é questão de bolso, é questão de berço. É questão do que eles receberam de incentivo ou desincentivo para enfrentar as dificuldades da vida. Então, Paulo aqui, neste versículo que nós lemos, o 4, Paulo atingiu o grande perigo a que os pais estão expostos no governo dos seus filhos. Isto é muito sensível. Se um dos pais aplica disciplina com raiva, a criança será certamente estimulada ao ódio. Porque a raiva nunca produz afeto. E que Deus nos ajude quando Ele diz na admoestação. Isto é, doutrinado e apto para ser admoestado. Porque se os pais desse mundo criam os filhos apenas para serem importantes nesse mundo, os pais cristãos têm alvos mais elevados, mais nobres, porque são os alvos celestiais. E aí está a doutrina. A doutrina é a disciplina, o ensinamento corretivo. Pais que criam filhos para o Senhor não concordará com a desobediência daqueles que estão no Senhor. É uma questão tão nobre, meus irmãos, de fazer a lição de casa. Por isso que em Hebreus 12, para finalizarmos, o apóstolo escreve, se suportais a correção,
Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Tem algum filho que não precisa ser corrigido? É que ele diz que não existe. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então são bastardos e não filhos. E o versículo 11, para finalizarmos, diz: na verdade, toda correção ao presente não parece de ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça pelos exercitados por ela. Amém, irmãos? Com sabedoria, presença de Deus, nós vamos criar uma geração de homens e mulheres nobres para enfrentar esse mundo que está todinho atolado na maldade. Isto é, homens e mulheres bons, a serviço do Senhor, vindos de um berço santo, para poder anunciar o nome de Jesus até que Ele volte. Esta é a nossa responsabilidade. Deus nos ajude. Amém? Obrigado.